Conhecimento de teoria musical. Esse é o assunto de hoje, conhecimento de teoria musical. Seja bem-vindo ao 43º vídeo da série Produção de A a Z. A ideia aqui é falar sobre vários aspectos dentro da produção musical, para quem sabe dar um clique na sua cabeça e você fala, é mesmo, tem essa parte que eu não tinha pensado. E de repente você pode pensar, pô Paulo, você estava falando de gravação, começou a falar de edição, agora meteu teoria musical no meio? Eu tenho que conhecer teoria musical para fazer edição? Tem. Pelo menos no mínimo, tá? Um conhecimento básico de teoria musical você precisa, para você, por exemplo, saber a respeito de leitura rítmica, para você editar toda a parte de ritmo das suas músicas, seja de instrumentos rítmicos ou ritmo de instrumentos de harmonia também, ou de uma voz, por exemplo. E você tem que ter um conhecimento de harmonia para editar afinação, tá? Afinação de uma voz e tudo mais. Conhecimento mínimo, tá? Para você poder fazer. E é importante frisar uma coisa assim, eu estou falando, você precisa ter. Não exatamente, tá? Eu conheço muitos produtores excelentes que fizeram trabalhos de extremo sucesso que não fazem essa parte. Eles não fazem a parte de edição, não fazem a parte de mixagem, tá? Eles contratam talentos para isso. Um cara que é talentosíssimo para fazer edição, outro para fazer a mixagem. Geralmente os trabalhos grandes são feitos assim, é uma equipe trabalhando, tá? O home studio que é muito voltado para um homem só fazendo tudo, né? O cara faz o arranjo, o cara grava, o cara edita, mixa, masteriza e tudo mais. Isso é uma coisa muito de home studio. Os trabalhos grandes geralmente são feitos com uma equipe. Então, não necessariamente o produtor precisa entender dessa parte de edição, entender mesmo dessa parte de teoria musical dentro da edição para fazer um trabalho de qualidade. Ele pode contratar pessoas para fazer isso para ele. Tá? E isso não denigre em nada a qualidade do trabalho dele. Tá? O trabalho dele é excelente, só que ele tem uma equipe para trabalhar. Tá? Isso, profissionalmente se trabalha com equipes, geralmente. Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se inscreve porque, cara, é incrível como em torno de 50% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. E quanto mais gente tiver inscrita no canal, mais o YouTube ajuda a divulgar, tá? Isso me ajuda também a falar com mais pessoas. Se você tem algum amigo que está trabalhando com produção musical, está querendo aprender mais a respeito, me indica também, indica esse vídeo para ele entender um pouquinho a respeito da coisa toda, que faz muita diferença, tá? Deixa eu falar aqui, primeiro do conhecimento de teoria musical para você fazer edição de tempo, tá? O que acontece? Você precisa saber ler uma partitura, por exemplo, para poder fazer essa edição? Não necessariamente. Se você ler, vai te ajudar mais. Mas você tem que entender todo o mecanismo de como é escrita a partitura para você trabalhar. Quer ver? Vou dar um exemplo simples aqui. Geralmente a gente tem os tempos, você pensa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok. E você tem subdivisões desses tempos. A gente divide o tempo em dois, as mais comuns, tá? 2, 3, 4 e 6. Essas são as mais comuns. Tem divisão em 5, tem divisão em 7, em 9 e tudo mais. Tem um monte de coisa, mas eu diria que se você pensar em 2, 3, 4 e 6, 90% das músicas do mundo já estão resolvidas aí. Tá? As exceções é que são com essas coisas mais fora do padrão, assim. Então, o que seria isso? Pensa no seguinte, você tem 4 tempos num compasso, tá? E você vai pensar assim, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Aí você tem subdivisões, você quer dividir por 2, você vai ter meio tempo aqui no meio do caminho. Então você tem 1 e 2 e 3 e 4 e, tá? Então a gente pensa, isso pode ser, por exemplo, uma levada de baixo de AC/DC, tum dum 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 dum, ou uma bateria do AC/DC, tum tch, tá, tch, tum tch, tá, tch. Tá vendo? Tum tch, tá, tch, tum tch, tá, tch, tá? Você tem esses meio tempos. Quando você pensa em dividir em 3, aí uma coisa importante, dentro dos softwares isso é notado como 1 por 8, tá? 1/8 de tempo. Por quê? Porque eles pensam nos 4 tempos do compasso, tá? Então você tem 8 notas dentro do compasso, tá? Então o compasso é dividido por 8. Quando você tem um compasso dividido por 8 com uma letra T do lado, significa triplet, que é tercina. A tercina você coloca 3 notas em cada tempo. Então você pensa 1, não, 1, 2, não, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu não quero contar os meio tempos, né? Esse é um tipo de coisa, quer ver? O que eu posso pensar em... eu sou muito do metal, então vou pensar em Manowar, sabe? Battle Hymns. É dividido em 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E essa também é a divisão do blues. Só que aí entra um negócio chamado shuffle. Shuffle, você vai tocar a cabeça do tempo, você vai omitir o 2 e você vai tocar o 3. Então fica 1, 3, 1, 3, 1, né? 1,
Isso é um shuffle, tá? É uma divisão de 3 por tempo, mas assim, de uma forma diferente. Pensar em dividir 4, e uma coisa, no caso, como eu falei, esse aí fica 1 por 8 T, tá? São tercinas de 8 dentro de um compasso. Deu para entender. Ok. Aí você pensa também em 4 notas por tempo, tá? Você pensar assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Isso aqui, falando de metal, é o tucu tucu tacu tucu 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 tacu tucu 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 tacu tucu 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 ta. Você tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Você está dividindo em 4. E você tem, nesse caso, dividido em 4, ele é 1 por 16. Tá? São 16 notas dentro do compasso. Você tem 1 por 16 triplets também, que aí você vai ter 6 notas por tempo. Tá? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Isso aí se usa muito em solo, cara. Sabe, uma coisa assim? Você coloca 6 notas dentro de um tempo. Você entendendo isso, só essa parte aqui já vai facilitar para você entender a sua música. Você dizer assim: peraí, eu tô com ela aqui no tempo, aqui subdividiu em 2, aqui subdividiu. Então você vai começar a entender melhor essas coisas. Claro que é melhor você se aprofundar um pouco mais nisso. Eu recomendo sempre o Pozzoli, que é um método antigo de divisão rítmica, que é excelente. Assim, se você fizer os primeiros exercícios deles, primeiras, sei lá, 4 sessões de exercício que ele tem ali, já vai garantir muita coisa. Entendeu? Você vai fazer muita coisa. Aliás, você vai fazer muito menos erros, cometer muito menos erros na coisa. Eu lembro quando eu migrei, né, que eu trabalhei primeiro com o Logic Audio em 95, fui para o Pro Tools em 97 e eu comecei a trabalhar com o Reaper em 2012. Quando eu migrei para o Reaper, eu lembro a forma como eu editava ritmo no Pro Tools, dava para eu fazer algo similar no Reaper, mas eu não gostava muito do flow e do resultado e tudo mais. Então resolvi pesquisar outras formas de fazer. Descobri formas diferentes e que eu acho que são até mais eficazes do que o que eu fazia no Pro Tools, né? Mas eu tive que procurar. E aí eu fui pesquisar na internet, né? Entrei no YouTube para ver alguma coisa. E um monte de gente passando umas coisas muito erradas, até que eu vi um cara que o método dele estava ótimo. Só que o cara estava com um blues e ele subdividiu em 16, tá? Então ele tinha que ter o 8T, ele trabalhou em 16. Então, em vez de ficar o tum, tu tat, tum, tu tat, ficou tum, tu tá, tum, tu tá, virou um samba. Tum, tá, tum, tá. O blues dele virou um samba. E ele explicando, né? Agora tá no tempo. Não, não tá no tempo. Entendeu? Então, quer dizer, ele tinha um conhecimento da ferramenta, mas não tinha um conhecimento de teoria musical, e isso derrubou o trabalho. Tá? Basicamente é isso. Falando uma outra coisa, se você está montando o seu home studio, ou se você já tem o seu home studio, você quer aprimorar esse home studio, eu tenho o guia do equipamento para home studio. E eu falei home studio várias vezes aqui, tá? Esse guia é gratuito, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição ou na minha bio. E esse guia ele vai te pegar pela mão, ele vai desde o começo, tá? Falar sobre escolha de computador, de softwares, de microfones, de monitores, de fone de ouvido, tá? Tudo que você pensar ali para você ter o seu home studio e para você não gastar dinheiro à toa, você não comprar coisas que você não precisa comprar, tá? Isso eu falo a respeito, por exemplo, um vocalista que quer montar o home studio dele, o baterista que quer montar o home studio e tal, que são equipamentos diferentes que eles precisam, então é bem legal, tá? Se inscreve, é gratuito, como eu falei, e vale muito a pena. O que eu vou falar aqui agora? Com relação a conhecimento de harmonia. O que acontece? É, Harmonia é um assunto longo, deixa eu tentar fazer uma coisa mais simples. Geralmente a gente tem os acordes de uma música e a melodia dessa música, eles estão dentro de um campo harmônico. O que é isso? Você tem uma escala, vamos dizer, uma música em Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ela é feita com essas notas. Todos os acordes estão dentro disso, não tem um Fá sustenido no meio, por exemplo. Entendeu? Não tem um Sol sustenido, não tem, porque é só Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Não tem bemóis nem sustenidos. Isso em todos os acordes que são tocados e em todas as notas que são cantadas na melodia. Mas isso no caso de uma música que tem um tom só. Tá? Algumas músicas elas têm modulações. Então você está em Dó maior, por exemplo, e de repente ela sobe meio tom, vai para Dó sustenido. Tá? Então a escala muda e você tem que ter esse conhecimento. Existem músicas que são modais. O que é uma música modal? Praticamente para cada mudança de acorde você trabalha com uma escala diferente. Tá? Então, assim, se você não tem esse conhecimento, como eu falei, você pode ir na orelhada. Você fala, não, essa voz aqui, eu acho que essa nota é essa aqui.
funciona se você tiver um bom ouvido, entendeu? Na maioria dos casos. Mas se você tiver um conhecimento melhor da coisa, você ouvir a música e falar assim, pô, essa música tá em tal tonalidade, então vou trabalhar com essas notas aqui que estão dentro da tonalidade e tal. Essa aqui é dentro da tonalidade, mas não é essa nota que ele quis cantar, essa aqui ou essa para cá, tal. Facilita muito. E novamente eu insisto nessa coisa. Não necessariamente você precisa saber isso se você quer trabalhar profissionalmente com produção musical. Se você quer ter o seu home studio e fazer o seu trabalho todo, vale a pena você entender um pouco mais, tá? Aí eu não tenho um método exatamente para indicar, porque foi uma coisa que eu fui aprendendo aos poucos, ao longo do tempo. Se alguém tiver um método legal de harmonia, aí uma coisa que seja bem objetiva, deixa aí nos comentários pra galera, porque faz diferença mesmo, tá? Faz bastante diferença. Mas você tem um pouquinho desse conhecimento de harmonia e de ritmo, vai facilitar muito na hora de editar. E, aliás, não é que vai facilitar, vai te fazer editar da forma correta, tá? Se você não tiver, você vai tentar fazer, vai na orelhada, às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, eu não indico, tá? Não indico, não vale muito a pena. Tá? Então, a minha ideia aqui é só levantar a lebre. Tá? Você conhece a respeito de divisão rítmica? Você conhece a respeito de harmonia? Não. Então vai se informar um pouquinho a respeito disso, porque vai fazer uma grande diferença no resultado do seu trabalho. Tá? E eu quero fechar esse vídeo falando de um curso meu chamado Então Você Quer Gravar Sua Música? Esse é um curso que vai desde o comecinho, é o curso que eu indico para praticamente todo mundo, para quem está começando e para quem ainda não tem bons resultados. Porque esse curso ele pode preencher as lacunas do que você não aprendeu. Às vezes você diz assim, eu não consigo mixar, não tenho som legal na minha mixagem, e eu vou ouvir a sua mixagem, eu falo, não, mas o problema não foi na mixagem, foi na gravação. O problema não foi na mixagem, foi na edição. Entendeu? Então, se você não tiver esse conhecimento todo de cada bloquinho, eu não aprendi esse bloquinho, esse outro bloquinho, o teu resultado vai ficar falho. Então, esse curso eu indico para todo mundo. Ele vai desde a escolha do equipamento, passa por gravação, edição, mixagem, masterização e até fala um pouquinho sobre lançamento em plataformas digitais. Novamente, eu vou deixar um link aqui na minha bio, aliás, aqui na descrição do vídeo ou na minha bio. A gente se vê semana que vem com mais assuntos sobre edição, não sei o que é, tá? Semana que vem a gente tá aí. Valeu!